Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado pela recepção. Tome seu assento. Que bom poder estarmos aqui nessa noite para nós adorarmos a Deus e sermos abençoados por Ele através da sua palavra. Quero dizer da minha alegria em poder retornar a essa igreja, rever o pastor Adão, o corpo de obreiros que está aqui, todos os irmãos, que por certo é uma noite que Deus reservou para nos abençoar. Esta é, já são quantas noites, pastor, com essa? A quinta noite, e até o final, na segunda-feira, tem muita coisa boa de Deus aqui para vocês. Sem sombra de dúvidas, nós sairemos daqui essa noite ricamente abençoados pelo Senhor. Eu tenho a alegria de estar acompanhado aqui dos nossos amigos, nosso irmão Ícaro, o Renan e o Tiago são os nossos amigos, e é sempre uma alegria poder estar acompanhado de irmãos, né? A alegria de estar sempre com gente que a gente conhece, amigos nossos, é que se ninguém der glória a Deus, os amigos vão dar, então tá tudo em casa. Então é sempre bom andar bem acompanhado. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quem trouxe a Bíblia, pegue comigo. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Glória a Deus. Êxodo, irmãos, capítulo de número 2. Quem não trouxe Bíblia, tem a transparência aqui. Mas é bom que tragamos a Bíblia para o culto, né? Quem não está conseguindo enxergar aí, possivelmente tem aqui. Capítulo 2 do livro do Êxodo. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e pinche. Então, pondo nele o menino, largou entre os juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo, viu o menino, e ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e ela lhe pôs o nome de Moisés, e disse: das águas o tirei. Amém. A minha tradução tem um pouquinho de diferença, mas o sentido é o mesmo. Essa história aqui começa na casa de José. José é um dos homens que Deus levanta na sua geração para mudar a história da casa de Jacó. E o texto vai nos dizer que este José, ele sobressaiu dentre os seus irmãos e se tornou o mais amado de seu pai. José é o que recebe a túnica colorida. José é o que vai ao campo e dá notícia para Jacó de tudo o que acontece com os seus irmãos. E para aumentar essa inveja contra José, José sendo percebido por todos os seus irmãos e ainda visto que Jacó era aquele que mais o amava, a Bíblia vai nos falar que José ainda tem um sonho, e esse sonho perturba toda a casa, porque os seus irmãos vê que a preferência era que Jacó tinha por ele, e ele ainda diz: eu sonhei que o sol, a lua
e as estrelas se inclinavam para mim. E os irmãos disseram: ele ganha túnica colorida, ele tem respaldo de Jacó, ele é amado pelo Pai, nós somos os mais desprezados e ele é o privilegiado dentro da casa, sendo que o primogênito não era visto e nem tampouco aplaudido como é José. E alguém diz: é melhor que demos fim nesse José antes que ele tome conta de tudo, já que ele é o mais honrado dentro desta casa. Decidiram matar, mas matar era muito pesado. Matar, o sangue de José ficaria sobre a cabeça dos seus irmãos. Eles disseram: vamos vendê-lo para a caravana dos ismaelitas. Passavam os ismaelitas que estavam indo para o Egito, que recrutava escravos. José tem porte físico bom, a Bíblia diz que ele é um jovem cheio de vigor. Venderam José para os ismaelitas, e desta feita vendido, ele vai para a casa de Potifar. E se nós lermos toda a história de José, vocês vão perceber que a cada capítulo que o escritor fala sobre José, ele tem o cuidado de dizer: e Deus era com José. José se destacou em todos os âmbitos da sua vida. Se destaca no cárcere, mesmo sendo esquecido, mas ele é um homem que atrai para si bondade. A graça de Deus estava sobre ele. Ele passou muito tempo naquela prisão, até que dois companheiros têm um sonho, e o sonho ele tem a responsabilidade de interpretar. Ele interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. O padeiro veio a morrer, porque assim era a interpretação de José, e o copeiro volta a servir a mesa do rei, de Faraó. E antes que o copeiro saia, o mesmo José disse: lembra-te de mim quando chegares diante de Faraó, e diz que eu sou inocente, que o pecado não está sobre mim. Lembra-se de mim, fala alguma coisa ao meu respeito. E o texto nos diz que esse copeiro vai para lá, mas não se lembra, porque o tempo da prova de José ainda não havia acabado. O tempo da prova de José ainda precisava durar mais alguns dias, até que Deus quer entrar no sistema. E a forma de Deus entrar no sistema era dar um sonho a Faraó, o grande Faraó. O Egito era o maior país daquela época. Todas as faculdades do Egito eram faculdades poderosas na sua cultura, tanto na economia quanto em todo o ramo da ciência do Egito. Ela se torna conhecida, ela se torna respeitada. A ciência do Egito era uma ciência avassaladora, e todos conheciam a grandeza do Egito. Quando se falava de Faraó, se respeitava, porque estava falando de o maior poder, o maior trono, a maior autarquia da época. E o texto vai nos dizer que nesta ocasião o Faraó tem um sonho. O Egito nunca antes tinha passado por uma provação como esta que Faraó vai sonhar. Faraó tem um sonho, e no sonho de Faraó, esse sonho o perturba, porque ele vê vacas magras comendo, engolindo vacas gordas, espigas magras engolindo espigas gordas. E o texto nos diz que ele se preocupa com aquele sonho, chamou os magistrados, chamou os magos da época, e ninguém tinha interpretação. E aí o copeiro se lembrou da época em que ele estava dentro do calabouço com José. Ele se lembra que na noite anterior José tinha discernido o sonho, e da forma que José tinha discernido, o Faraó assim o fez. Recupera o copeiro para servir a taça a ele, e o padeiro é morto. E justamente ele se lembra que é o momento de chamar José, aquele o qual havia pedido ajuda lá atrás. E ele disse: meu senhor, do dia dos meus pecados eu me lembro. Eu me recordo que na cela onde eu estava,
lá tem um hebreu, e esse hebreu tem dom de interpretação. Ele interpretou, e a forma como ele interpretou o sonho, quando eu estava ainda preso no calabouço, que naturalmente o padeiro seria restaurado, mas para a morte, e eu seria restaurado para a vida, assim se fez. E o texto nos diz que o faraó dá uma ordem dizendo: mande buscar José, chame ele. E a mensagem bateu até a porta do calabouço. José se levanta, apresenta-se diante de faraó, discerne o sonho. Ele diz que era anos de provisão e anos de fraqueza, anos de debilidade, e faraó não vê ninguém mais competente do que o próprio José para ser o administrador mor daquele grande país, o Egito, aonde os hebreus nunca tinham pisado a planta de seus pés. Agora estava um hebreu que havia sido perseguido pelos seus irmãos e que assenta na segunda maior cadeira do Egito. Eu quero já começar essa mensagem e, na autoridade da palavra de Deus, já dizer aqui que Deus tem uma cadeira de exaltação para alguém aqui. E o texto vai nos dizer que este José, ele agora muda suas vestes, muda a sua cultura, mas ele não muda o seu Deus, porque tem gente que não pode ser exaltado por Deus, que aí ele já muda de cultura, porque não é pecado mudar de cultura. Ele muda de cultura, ele muda de hábito social e muda de Deus também. Quando congregava na prova, já não congrega mais. Quando tinha apenas uma bicicleta para adorar a Deus, ele vinha, mesmo que o pneu furasse, ele vinha a pé. E mesmo a pé, com enfermidade, ele estava aqui, mas comprou um carro, já tem dificuldade para congregar, ele já não quer adorar mais o Senhor. Mas esse José aqui, ele muda de cultura, ele muda de hábito, ele muda de nome, mas ele não muda de Deus. Ele continua servindo ao Deus dos exércitos, o Senhor poderoso. E o texto nos diz que esse sonho agora vai se cumprir com José. José é o homem mais poderoso da época. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém compra, ninguém vende, ninguém negocia se não fosse pela autoridade de José. José se tornou um homem tão poderoso no Egito que as pessoas começavam a respeitar. E segundo a tradição, a história conta que a riqueza de José se elevou a um patamar tão alto que sobressaiu a riqueza de todos os egípcios. E ninguém falava nada das riquezas de José, porque ele não havia ganho nada ilicitamente. Ele havia equilibrado a economia do Egito, de maneira tal que todas as nações desciam no Egito para comprar da mão de José. E a fome que havia se avançado por toda a cidade, por todo o país, ela também estendeu as suas fronteiras, e a Bíblia diz que chegou na casa de Jacó. Os anos da fartura se passaram e a época da fome chegou, porque nós temos que estar pronto para a época da colheita e também para a época do momento em que as coisas não vão bem, a época em que a terra não dá os seus frutos, a época em que o solo não é produtivo, a época da grande dificuldade, da crise que bate à nossa porta. E o texto nos diz que quando essa crise bateu, porque a era da provisão já havia acabado, bateu na casa de Jacó. E quando chega na casa de Jacó, Jacó dá uma ordem para os seus filhos, dizendo: o que vocês estão fazendo? Agora é hora de descer no Egito. Vamos descer no Egito, desçam lá e tragam comida, porque eu fiquei sabendo que só no Egito tem provisão, só no Egito tem comida, e o governador do Egito está vendendo comida. Peguem os dinheiros que sobrou, levem lá, pague os tributos e tragam comida. A caravana se preparou e desceu para a casa de Faraó. E aí eles vêm descendo, já passaram muitos anos,
José não é mais aquele mocinho de 17 anos, ele já é um senhor, já é casado, seu nome é Zafenate Paneia, ele está sentado no trono, e aí ele está vendo aquela caravana de hebreus e o sonho vai cumprir agora. Ele está vendo que os seus irmãos estão chegando com vestes de hebreu, porque hebreu tem porte, hebreu pode ir para onde for, ele não muda as suas características. Crente é conhecido aonde põe a planta do pé. Crente é conhecido, mas retorna aqui para mim por gentileza. Crente é conhecido aonde põe a planta dos pés, ele é conhecido. E aí está vindo aquela caravana dos hebreus. Ninguém no Egito falava em hebraico, só José. José não fala mais em hebraico, porque agora ele está na cultura dos egípcios, mas ele conhecia, ele conhece a roupa, ele conhece o andar, ele conhece o rosto. Tem um ditado aí fora que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E está vindo aquela caravana, eles se prostraram diante de José. José engoliu o choro, os provou e disse: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram espiar o Egito? Vocês vieram roubar? Não, Senhor, nós somos servos de Deus Altíssimo, nós somos de uma família nobre, nós somos hebreus. E aí José queria saber se Jacó ainda estava vivo, porque a mentira estava sobre a vida de Jacó, porque eles tinham pegado a túnica de José, salpicado de sangue e mostrado para Jacó, dizendo: Jacó, teu filho foi morto por um animal que devastou a sua vida e só sobrou a túnica salpicada de sangue, e a gente veio aqui te mostrar. Mas não tem nada que fique debaixo do tapete até que Deus apareça. Estava tudo debaixo do tapete, mas Deus queria esclarecer alguma coisa. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: tem muita coisa ainda para esclarecer na tua vida. Oh glória, oh glória. Ei, quando Deus começa a puxar debaixo do tapete tudo aquilo que alguém um dia camuflou, tudo que alguém um dia não quis contar o teu respeito, tudo que alguém quis impedir aquilo que era teu e colocou debaixo do tapete, disse: abafa porque ele não merece, abafa porque ele não vai ter. Quando Deus chega, Deus diz: levanta o tapete que agora chegou a hora de eu contar a verdade. Estava tudo escondido, estava tudo camuflado. Eles descem, dizem: nós somos hebreus. E o pai de vocês, quem é? José sabia, mas eles disseram: nosso pai é Jacó. Está vivo, está vivo. Eu acredito que José respirou, suspirou, dizendo: vou ver o rosto do meu pai, vou ver o rosto do meu pai. Prova a primeira vez, prova a segunda vez, segura Benjamim, porque ele quer ver Benjamim. Diz: ei, cadê o irmão caçula de vocês? Vocês têm? Tem, traz para cá. Ele já estava provando, mas ele ainda não tinha se revelado. Trouxeram Benjamim, ele segura Benjamim. O texto nos diz que colocaram no saco em que Benjamim levava para seu pai o trigo, prova para que o segure, até que chega um determinado momento que José não aguenta e chora bem alto. E a Bíblia diz que quando José chora alto, a casa de Faraó inteira ouviu, e ele diz: eu sou José. Olha para cá. Quando eu olho para esse texto aqui, a minha alma regozija, porque em José aqui não tem sentimento de vingança. Se depois de tudo que os irmãos de José fizeram com ele, e ele tinha na mão os seus irmãos, ele podia fazer o que quisesse com aqueles rapazes. Mas não foi a roupa que mudou eles, não foi o status que mudou ele, a cultura não mudou ele. Deus está perguntando para alguém: se eu te abençoar, você vai continuar sendo esse mesmo que você é? Pergunta para quem está do teu lado aí: se Deus te abençoar, você vai continuar sendo a mesma pessoa?
ou você não vai? Irmão, olha para cá. Tem gente que não pode ser abençoado, que ele muda até o jeito de andar. Ele muda até, ele não pode vestir uma roupa diferente, que ele já até ele se comporta de maneira diferente. Mas esse José não foi o nome, não foi a roupa, não foi a comida. Ele bradou dizendo: ei, eu sou José. Quando ele bradou dizendo eu sou José, ele estava querendo dizer: eu sou o mesmo. Eu estou rico, mas eu sou mesmo. Eu sou governador, mas eu ainda estou crente. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. O problema é que tem gente que recebe dádiva de Deus e não fica mais o mesmo. Grava um CD, não fica mais o mesmo. Prega numa igreja, não fica mais o mesmo. Ganha uma casa, não fica mais o mesmo. Mas tem aquele que nada muda, ele permanece. Permanece. Esse é o José. Estava tudo na mão dele, a bênção. E ele também podia amaldiçoar, mas ele não vai amaldiçoar, ele vai abençoar. E o texto nos diz que ele fala: José, e agora? O que será de nós? José olha para eles e diz: fica tranquilo, eu não vou matar vocês não. Não vou matar vocês, não vou prejudicar vocês. Foi Deus quem criou todo este caminho para que eu chegasse aqui. A espiritualidade de José. José disse: foi Deus. E como foi Deus, manda avisar para o meu pai que eu estou vivo e eu estou aqui de braços abertos e vai ter festa. Ei, ninguém morre na tua casa sem se alegrar contigo com aquilo que Deus vai fazer. Ninguém. Ei, tem alguém que está orando por você faz tempo. Tem alguém que está esperando a sua vitória faz tempo, o seu triunfo faz tempo. E Deus está dizendo: os olhos de quem intercede por você não vai se fechar até ver a minha promessa cumprida na tua vida. E eu não sei como, porque a Bíblia não diz. Porque diante de Jacó tinha uma mentira. E agora quem está subindo para lá tem que desfazer a mentira. Porque eles mentiram para Jacó, dizendo: a fera engoliu teu filho. Mas agora eles vão ter que desmentir e dizer para Jacó: Jacó, aquele negócio de fera era tudo balela. O que a gente queria mesmo era a túnica que tu deu para ele. O que a gente queria era o lugar dele. A gente até conseguiu por um momento, mas o Deus dele colocou ele na maior cadeira no Egito. Vamos lá. Aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu estou sentindo Deus aqui. Glória, glória, glória. Diga para quem está do teu lado: estão querendo a tua cadeira. Diga aí: estão querendo a tua túnica. Diga: podem pegar até a tua túnica, podem pegar até a tua cadeira, mas a promessa na tua vida ninguém vai pegar. Pode pegar teu carro, segura as palmas. Pode pegar teu carro, pode pegar tua casa, pode até pegar teus filhos, pode até pegar tua saúde, mas o dom de Deus que tem em você ninguém pega. Não pega. Ninguém pega. Porque diante do dom de Deus alguém tem que abaixar. Aramaia. Diante do que está em você, alguém tem que respeitar. Ei, você está sofrendo é por causa do dom de Deus.
Você está sofrendo? Ei, é por causa daquilo que você carrega. E alguém está achando que está lutando com você. Não é com você, é com o que está em você. E Deus está dizendo: ei, e o que está em você é meu. Eu dou para quem quer, e eu, em vez de tirar, eu vou aumentar. Aleluia. Não pegam. Não pegam. Aí vai os irmãos de José. Jacó, tem um negócio para te contar. Sabe aquele moço lá que a gente desceu, aquele senhor lá que estava dando comida para nós, que a gente pagou e que segurou Benjamim, papapá? Sabe quem é? É José. Irmão, Jacó deve ter tido um estremecimento de perna. E o que mais deve ter vindo na mente de Jacó foi o sonho de José: o sol, a lua. Ei, tem gente que até sabe a altura que Deus vai te levar, mas ele não quer aceitar. Jacó aqui, quando ouve José contando há alguns anos atrás, ele até sabia que a escada que Deus tinha com José era alta, o topo era alto. Mas se Jacó falasse dizendo: esse será o maior da casa, ia dar um rebuliço entre os irmãos. Mas ele conferia, sabendo: esse aí vai chegar. Ei, irmão, porque quem vai chegar já está na cara, é só olhar. Agora vem descendo. Aí o texto que a gente leu aqui do capítulo 2 começa exatamente aqui. Desce toda a casa de Jacó. Desce o que? Toda a casa de Jacó. Desce toda a casa de Jacó. A Bíblia não diz, mas os historiadores contam que da casa de Jacó desce 69 pessoas. A Bíblia fala que chega no Egito 70 almas. Mas eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. São 69 pessoas que saem da casa de Jacó para descer até o Egito. No meio do caminho tem uma mulher grávida. E essa mulher grávida possivelmente se projetou para ganhar a criança no Egito. Mas no percurso da viagem, eu não sei se pela emoção, por desgaste físico, ou porque chegou a hora, coincidiu que essa mulher veio dar à luz no meio do caminho. E é muito ruim quando a gente se programa para chegar num lugar e antes da gente chegar nós somos pegos de surpresa por uma fatalidade. Imagine vocês descendo a caravana de Jacó, fugindo da fome, ansiosos para ver José, e no meio do caminho alguém gritou: para, porque alguém deu a luz. Mas no reino de Deus nada acontece circunstancial. No reino de Deus tudo é propósito. Diga comigo: no reino de Deus. Diga forte: no reino de Deus tudo é propósito. Então vira para quem está do teu lado e diga: não está nada atrasado, está tudo dentro do propósito. Tudo dentro do propósito. Ei, olha para cá. Alguém está dizendo: mas está atrasado, não aconteceu como eu previa, eu não cheguei dentro do tempo estabelecido, a porta não abriu, eu ainda não conquistei, parece que algumas coisas me atrasaram. No reino de Deus não existe atraso, existe propósito. Escute, a Bíblia diz que a mulher entrou em trabalho de parto e nasceu uma menina. Quando nasceu a menina, essa mãe aqui, ela é de uma espiritualidade alta. Porque o hebreu, quando nasce a sua criança, ele não dá o nome aleatoriamente como a gente dá. Por exemplo, nasceu a criança, ou a mãe descobre que está grávida, ela logo pergunta para o marido: como é que nós vamos dar o nome do filho?
Aí quem gosta, coloca o nome, dá o nome do pai, coloca o nome do avô, coloca o nome do jogador de futebol, do ator de TV, a coisa da sociedade brasileira. Quando é crente, coloca o nome do pastor, coloca nome bíblico, coloca o nome de Daniel, de Moisés. Não, na família dos hebreus, o nome da criança é dado de acordo com a história do nascimento. A Bíblia diz que quando Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, a sua nora deu à luz. E como ela deu à luz, nasceu um menino. E aí o menino nasceu. A parteira disse: se alegra, porque nasceu varão. Ela disse: como posso me alegrar, se a arca do Senhor foi tomada? Meu sogro acabou de morrer, meu marido também morreu. Como posso me alegrar? Coloca o nome do menino de Icabode, que era o cenário do momento. Foi-se a glória de Israel. O nome da criança era dado de acordo com a história do nascimento. Aí vai nascer uma menina aqui. A Bíblia diz que quando nasce a menina, perguntam para a mãe: como é que vai ser o nome da menina? Ela pensou: a gente está saindo da casa de Jacó, está indo para a casa de José, para o Egito, numa terra que a gente não conhece, mas que diz que tem lá fartura. Coloca o nome de Joquebede, que quer dizer, o nome Joquebede significa Deus apareceu aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Ei, olha para cá. Essa mulher de uma espiritualidade alta, ela pensou: se a gente está saindo de uma casa que a gente conhece a terra, se a gente está saindo de uma casa que aqui planta, aqui colhe, aqui come, aqui tem e aqui faz, e a gente está indo para o Egito, que ainda que tenha José, mas lá é o improvável, lá a gente não conhece a cultura, lá a gente não sabe quem é o Deus do Egito, lá não se professa a mesma fé. O nascimento dessa menina está querendo dizer mais ou menos o seguinte: o Deus que nos sustentou na casa de Jacó até agora é o Deus que apareceu aqui, está dizendo: vou com vocês lá no Egito. Oh glória! Ei, olha para cá, olha para cá que eu quero profetizar. Deus me trouxe aqui para dizer para você: fica tranquilo, porque no deparar das circunstâncias que te nascem no meio do caminho, porque todos nós aqui estamos na descida da vida, e quem é que na descida da vida não se deparou com fatalidade? A gente se depara com luto, a gente se depara com a fome, a gente se depara com a guerra, a gente se depara com o desemprego, a gente se depara com os fofoqueiros, a gente se depara com os mentirosos, a gente se depara com os trapaceiros, a gente se depara com tudo, mas com tudo isso a gente diz: Deus está aqui. Ei, ela estava querendo dizer o seguinte, o nascimento dessa menina está querendo dizer o seguinte: Deus nos fará chegar tranquilo no nosso objetivo. Eu tenho uma notícia para te dar: eu não vim de São Paulo aqui para tomar banho de praia e nem fazer hora em Mongaguá. Eu vim aqui como profeta para profetizar. Esta noite Deus toma minha boca e te manda anunciar: ei, não te preocupa com o imprevisto não, porque é eu que estou nascendo nessa crise. Sou eu. Ei, diga para quem está do teu lado aí, dá nome, diga aí, dá nome de Deus nascendo nessa tua crise. Diga: Deus está nascendo aí. Diga: a glória de Deus está nascendo aí. Ei, você pode profetizar para quem está do teu lado? Fala: está atrasado, mas Deus está aí. Não está andando, mas Deus está aí. Está tudo trancado, mas Deus está aí. O diabo está cirandando, mas Deus está aí. A enfermidade está aí, mas Deus está aí. Aleluia.
Emahalabashara Mahaya. Solta, Glória, solta. Solta. Solta, solta. Solta, solta, porque Deus está aí. Solta, solta. Abre a boca. Deus está aí. Está aí. Como é que é o nome da menina? Joquebede. Nasceu a menina, levantou a caravana, foi todo mundo. Desceu. Aí quando a menina nasce, ela completa o número de 70 almas. Quantas pessoas? 70. Quantas pessoas? 70. Chegaram na casa de Faraó. José colocou eles no melhor da terra, porque José é a segunda figura mais importante, mesmo sendo hebreu. Mas ele colocou na melhor da casa. Disse: vocês aqui vão plantar, vão colher, vão fazer tudo o que se faz necessário. Fiquem tranquilos, porque enquanto eu estiver aqui, vocês têm a minha alçada e vocês vão crescer. E o faraó recebeu. Só que o faraó está recebendo 70 pessoas e ele não tem noção quem é que ele está recebendo. Porque a princípio ele está olhando dizendo: deixa eles vir, coitadinho. Está com fome lá na terra do pai e não tem comida. Bota eles para comer aqui. Põe eles para dormir. Põe eles para trabalhar na terra. Mas eles não sabiam que quem eles estavam recebendo, sobre a cabeça deles tinha a bênção de Deus de Abraão. Porque tem alguém até que dá um espaço para você e diz: vamos ajudar ele, né, tadinho? Não chega em lugar nenhum mesmo, né? Tá nessa condição, mas não sabe que em cima da tua cabeça tem uma promessa. Glória, glória, glória. Ei, eles não sabiam que Deus tinha dito para aquela linhagem, porque aquela linhagem ali era a linhagem de Abraão. E Deus disse para Abraão: Abraão, o povo teu, que é o meu povo, aonde pisar a planta dos pés, eu vou fazer crescer. Aonde chegar, eu vou fazer a sementeira frutificar. Irmão, e a pior coisa é dar oportunidade para crente desdenhando. Vamos ver o que sai daí. Tem alguém que dá até oportunidade para você e diz: vamos ver o que vai sair. Vamos dar para ele aí o grito da misericórdia, para ver se ele se salva, ou então se arrebenta. Mas a Bíblia diz que de 70 eles foram para 100, de 100 foram para 200, de 200 foi para 300, de 300 foi para 500. E Deus foi fazendo assim com o povo. Ei, o Senhor está te dizendo: eu vou te fazer crescer muito ainda na terra da tua aflição. Ei, o povo cresceu demais. O povo cresceu tanto que, segundo as estatísticas da época, tinha uma população de hebreu equivalente à população de egípcio. Já pensou um negócio desse? O povo cresceu e ficou tão forte, porque eles achavam que estava recebendo só 70 pessoas e que esse povo não ia crescer. Mas agora não tinha mais 70 no campo. Tinha 70 no campo, tinha gente na faculdade, tinha gente nas economias, tinha gente em tudo quanto. Aonde olhava tinha hebreu. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui: você ainda vai crescer tanto, tanto, tanto. Está vindo uma unção de crescimento de Deus para a tua vida. Ei, quem quer pega, quem quer recebe, quem não quiser, deixa que eu levo para minha casa. Você pode dizer para quem está do teu lado aí: diga, estão te subestimando, mas você ainda vai crescer muito. Diga aí, me ajuda aí. Oh glória, oh glória. Escute, essa Joquebede que nasceu,
Ela é da tribo de Levi. Da tribo de quem? Levi. Da tribo de quem? Levi. Mas ela tem uma história. Quando ela desce, ela já cresce. E aí ela conhece um homem que se chama Anrão. Ele também é da tribo de Levi. E segundo a história aqui, ele é sacerdote da tribo. E ela não é qualquer mulher, ela é mulher guerreira. Afinal de contas, ela tinha tido um nascimento atípico de qualquer outra pessoa. Ela nasceu na rua. Porque Deus não levanta frouxo, Deus levanta quem tem história. Pode buscar todo o histórico de homem e mulher de Deus para você ver como é que foi. Homem e mulher de Deus nasce na prova, nasce na aflição. Uma chamada nasce no berço da aflição, no ventre da amargura. E essa moça aqui, ela tinha o que contar. Quando perguntavam para ela: Joquebede, como é que você nasceu? Conta aí. Como é que eu nasci? Eu nasci na época que minha família estava saindo da casa de Jacó. E minha mãe com pressa para chegar no Egito, nem tempo deu. Eu nasci no meio da estrada. É por isso que a gente nunca pode ter vergonha da nossa história. Porque é a partir da sua história que Deus vai começar uma história nova. O texto vai nos dizer que esse povo já era um numeroso povo. José já estava prestes a morrer. Essa moça tinha se casado com Anrão, e do casamento dela ela tem 2 filhos. Ela tem Miriam e tem Arão. Nasce 2 filhos. E ela tem a tribo de Levi. Segundo a tradição, Anrão aqui era uma espécie de um sacerdote. Então eles eram pessoas de influência na tribo de Levi. Ela não era qualquer mulher. E o texto nos diz que esse povo cresceu em um povo numeroso, se tornou uma grande nação. José está perto de morrer, chama seus irmãos e diz: ei, eu vou morrer. E quando eu morrer, vocês passem no meu sepulcro e levem os meus ossos quando Deus nos tirar daqui. Porque aqui a gente está plantando, está colhendo, está comendo, está bebendo, está dormindo, mas Deus vai passar aqui. Quando Deus passar aqui, vocês peguem os meus ossos e me leva para a terra, porque até depois de morto eu vou viver a promessa. Ai, irmão, sabia que tem crente que depois que recebe bênção material, ele se acomoda com a terra e não quer nem mais saber do arrebatamento? Se pregar da vinda de Jesus, ele se arrepia tudo, pega a Bíblia e vai embora. Ele não quer mais. Aqui tá bom, ele tem carro, tem casa, aqui ele faz tudo, aqui ele tem uma vida boa. Mas a igreja vai subir, a igreja vai sair do Egito. A igreja vai subir. Quem está esperando o arrebatamento aqui? Quem? Olhe para cá. O texto diz que José avisou, e Deus tem preservação com os ossos de José. José veio a falecer e ele disse: quando Deus passar, Deus vai passar, Deus vai levantar um libertador aqui. E quando Deus levantar um libertador, vocês passem lá no meu sepulcro e levem para onde Deus nos fazer prosperar, na terra que Ele vai colocar a planta dos vossos pés. José morreu, o faraó também, que havia recebido a família de José, morreu. Quem assumiu? O outro faraó, porque o poder no Egito, ele emanava de pai para filho, era sucessivo, era uma dinastia. Faraó primeiro, faraó segundo. Quem foi que sentou na cadeira? O filho do faraó primeiro. Só que esse filho do faraó primeiro, ele ficou perturbado, porque o número de hebreus não era mais 70, era uma mesma população da população do Egito.
E a tradição conta que alguém chegou para Faraó e disse para Faraó: Faraó, tu não está percebendo que esse povo está crescendo demais, não? Olha a quantidade de pessoas que tem aí, dos hebreus, e olha a quantidade desse povo, os egípcios. Esses hebreus vão dominar os egípcios. E a história conta que alguém disse para Faraó: tá para nascer um aí, porque eles liam cartas e tinham espírito de adivinhação, e Satanás contava para eles, na verdade, o que o espírito de adivinhação mostra para eles ali, era que, segundo a crença, porque Deus já havia feito uma promessa para Satanás, e todo homem primogênito que nascia do ventre de uma hebreia, o diabo ficava doido, porque Deus falou: da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Todo menino que nascia, Satanás ficava: será que é esse? E aí, pelas adivinhações da carta dos magos, alguém disse para Faraó: Faraó, tá para nascer um mocinho aí que vai ser a pedra no teu sapato. E a única forma de barrar o crescimento dos hebreus é mandar matar todo mundo. Mas eles não podiam matar os hebreus a ferro e a fogo. Eles não podem sacar da espada e matar os hebreus assim, porque quem tinha construído e sustentado o Egito havia sido o hebreu. Olhe para cá, quem havia sustentado o Egito havia sido um hebreu. Eles não podiam sacar da espada e matar, eles não podiam fazer isso. Eles tinham que matar os hebreus sorrateiramente. E alguém disse para Faraó: que tal matar esses hebreus de maneira silenciosa, já que não pode matar com a espada, como se diz o ditado, mata na unha, mata por debaixo do pano. E aí o texto diz que Faraó tem uma ideia. E qual é a ideia? Vamos dar ordem para que quem for hebreu, porque os hebreus eram habilidosos, os hebreus tocavam, os hebreus cantavam, os hebreus construíam, os hebreus trabalhavam na madeira, os hebreus plantavam na terra, os hebreus eram habilidosos. E alguém disse: vamos arrancar os privilégios dos hebreus, porque já que José não está vivo, vamos colocar nos ombros dos hebreus carga pesada e vamos aumentar a carga horária deles. Quem for hebreu aqui no Egito não vai mais trabalhar no que quer, porque os hebreus eram habilidosos, tudo que colocava na mão dos hebreus eles faziam. Mas a partir de então a ordem de Faraó era: vamos esmagar os hebreus e vamos fazer com que eles trabalhem arduamente e carreguem sobre os ombros carga pesada para Faraó. Vamos dobrar a carga horária. Segundo a tradição, alguns historiadores dizem que dobraram a carga do horário dos hebreus trabalharem, e muitos deles trabalhavam de 12 a 13 horas ininterrupta, carregando tijolo para Faraó, e um soldado egípcio atrás, descendo a chibata, e o hebreu caía, sangrava, machucava e levantava, colocava nos ombros de novo a carga e dava conta do recado. Ei, sabe qual era a raiva de Faraó? A raiva de Faraó é que não morria ninguém. Faraó tinha um grande palácio, e vamos imaginar aqui que na sacada da casa de Faraó, ele está olhando os hebreus trabalhar, subindo e descendo. Nenhum, eu vou repetir, nenhum fio de cabelo de hebreu se perdia. Eles iam com toda a força e Deus sustentava, e ninguém desfalecia, porque eles lembravam do que Deus havia dito para Abraão: eu vou lhes fazer crescer. Oh glória, oh glória, oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Os hebreus começavam a crescer. Eles não morreram por conta do peso, eles não morreram por conta da pressão de Faraó. Faraó percebeu que era à toa colocar pressão sobre eles.
mas eles precisavam se alimentar, e eles comiam do que a terra dava. E você sabe que quem carrega peso precisa ter uma alimentação saudável. E aí Faraó deu uma ordem dizendo: eu já sei, já que a gente não mata eles carregando carga, a gente vai matar de outra forma. Qual é a outra forma que nós vamos matar os hebreus? Vamos dar pouca comida a eles, porque quem carrega peso precisa comer uma comida que tenha substância. Eu nunca vi um pedreiro aqui, depois de trabalhar na obra, comer lanche e matar a fome, porque lanche não mata a fome de quem carrega peso. Quem carrega peso, irmão, quer comer carne, quer comer feijoada, quer comer uma comida que tenha substância. Faraó deu uma ordem dizendo: ei, quem for hebreu, na panela só vai poder comer pepino, alho e cebola. Olha para cá. Vocês sabem muito bem que pepino, alho e cebola são vegetais saudáveis para quem está no regime, mas para quem está carregando peso e desgastando energia, não consegue numa sequência de dias sobreviver comendo pepino, alho e cebola e tendo uma saúde boa, porque precisa de proteína para repor as energias. Qual era a de Faraó? Vamos dar pepino, vamos dar alho, vamos dar cebola, porque essas comidas têm vitaminas, mas não o suficiente para repor aquilo que eles perdem no campo de concentração, carregando sobre os seus ombros os tijolos, os blocos para construir as pirâmides. Ou seja, a imunidade deles vão cair, e sem a gente pôr a mão, daqui a pouco a gente vai ver os hebreus tudo morto. Mas a Bíblia diz que quanto mais pepino, quanto mais cebola, quanto mais alho colocava na panela dos hebreus, mais menino nascia. Mais menino nascia. Oh glória, oh glória. Diga para quem está do teu lado: a tua promessa não está na comida, está na palavra. Fala para ele. Fala para ele. Fala para ele: a tua promessa não está na roupa que você veste, não está no carro que você dirige, não está na casa que você mora, está na palavra. Eles comiam pepino, alho e cebola, mas estavam firmes na promessa, dizendo: não vamos morrer, vamos ficar vivos, Deus vai nos fazer chegar. Olha para cá. Pepino, alho e cebola na mesa de quem pode comer com fartura representa a escassez, irmão, porque quem pode comer carne, quem pode comer manjar, agora é tirado tudo e colocado só pepino, alho e cebola. É mais ou menos que dizer: está na miséria e já está com o tempo contado e vai morrer. Quem olha para você nessa prova já contou o tempo e diz: não dura muito. Quem vê você nesse pepino, nesse alho, nessa cebola, já deu até o time, dizendo: morre logo. E quanto mais ele acha que você morre, mais brilhando você está. O segredo não está na comida, o segredo está na promessa. A Bíblia diz que chegou Daniel na casa do eunuco, e o texto nos diz que chegou ele mais os moços, e o eunuco colocou comida, colocou manjar, e ele disse: não, vamos nos separar, vamos ficar só, deixa nós ficar só com legumes aqui, e vamos nos ausentar desse manjar, para você ver se no final dos dias como é que vai ficar o nosso rosto. Ei, não era o legumes, era a promessa, era a dádiva, era a separação, era a santidade. Canemantuque essa mandará. Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, alguém está achando que você não vai chegar por causa do pepino, do alho e da cebola, mas Deus está dizendo: no final das contas vão ter que dizer: é Deus, é Deus.
Levanta a mão assim, levanta a mão assim, levanta a mão. Ô glória, estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Se você puder com a mão levantada, pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Ô glória, diga para ele, diga para ela, diga tempo de pepino. Diga forte, diga tempo de pepino. Alho e cebola representa a era da aflição, a era do amargo. Mas sacode a mão dele e diga: até na era do amargo, Deus vai te sustentar. Até na hora da crise, Deus vai te sustentar. Alguém aqui que quem está assistindo a sua era de pepino, alho e cebola já está doido e não entende como é que você está ultrapassando essas etapas. Não é o pepino, é isso aqui, ó. Alguém olhando para você dizendo: não sei como essa prova toda ele consegue ainda congregar, não sei como nessa prova toda o casamento dele ainda dá de pé. Já era para estar tudo acabado, já era para estar um com a mala para cá e outro com a mala para lá. Um já era para estar debaixo da ponte e o outro já ter pulado do viaduto. Não morreu por quê? Porque não é a força do pepino, é a promessa que está segurando. É a promessa. É a promessa. Diga para quem está do teu lado aí: se o peso não te matou, o amargo também não te mata. Se o peso não te matou, o amargo também não te mata. Olha para cá. Com isso aqui está nascendo hebreu, porque a intenção aqui era matar hebreu, mas aí estava dando efeito rebote, porque ao invés de matar estava nascendo. E vocês sabem muito bem que os homens aqui casados, primeiro, para ter uma vida conjugal saudável, no mínimo, precisa estar financeiramente bem, economicamente bem. Segundo, emocionalmente bem. E terceiro, fisicamente bem. Fisicamente cansados, emocionalmente debilitados, e financeiramente também eles estavam arrasados, de boca amarga. E quanto mais pepino e cebola esses homens comiam, mais menino nascia. Ei, olha para cá, porque aqui tem uma revelação profunda. Sabe o que Deus estava querendo dizer aqui? Ei, vocês vão dar muito fruto ainda na prova. Vai dar muito fruto. Eu não estou falando só de gerar criança fisicamente, não. Eu estou falando de gerar coisas espirituais na prova. Eu estou falando de gerar virtude, gerar comunhão, gerar graça, gerar sabedoria. Ei, as melhores épocas de Deus cuidar de alguém é na prova. Uma das melhores fases na minha vida que eu vi Deus cuidando de mim foi na prova. Os melhores hotéis que eu me hospedei foi na prova. Os melhores voos que eu voei foi na prova. As melhores comidas que eu comi foi na prova. Eu estou pregando para alguém aqui que se virar ele de cabeça para baixo, não cai uma moeda, e está aí vestida que nem madame. E alguém diz: nem quem trabalha se veste assim. Como é que você veste? É Deus cuidando. É o pepino, é o alho, é a cebola.
Eu estava numa época, numa prova tão grande, e eu gosto muito de suco de uva. Vou contar aqui para terminar. Gosto demais de suco de uva. Uma prova. Minha esposa desempregada, eu desempregado. O Senhor já tinha fechado as portas para mim. E eu fui pregar numa igreja nossa lá em São Paulo, no Campo Limpo. E quando terminou o culto do Campo Limpo, ali na estrada de Carlos Lacerda, que eu subi a Carlos Lacerda, eu me deparei de frente com a estrada de Itapecerica. E do outro lado da estrada de Itapecerica tem uma fábrica da IAE, que é dos adventistas. E eles trabalham com suco de uva. Na época era o Super Bom, não sei ainda se fabrica, acho que fabrica suco Super Bom. E eu amo suco de uva. E acabou o culto, não tinha nada. O pastor me deu uma oferta, e a oferta que o pastor me deu mal estava para pagar a gasolina, e o carro era emprestado, eu tinha que devolver para o meu sogro. Prova! E aí quando terminou o culto, eu saí, a minha esposa entrou, eu subi a Carlos Lacerda. Quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando, da Zona Sul. Atravessei a Carlos Lacerda. Quando eu parei no farol, irmão, aquele outdoor nunca ficou tão grande na minha vida como ficou naquele dia. Eu vi bem grande, crescendo assim na minha frente, escrito assim: Super Bom Sucos de Uva. Eu debrucei no volante, agarrei o volante e disse, minha esposa estava do meu lado, e eu só falei: ai, que vontade de tomar um suco de uva, e eu não tenho dinheiro. E o farol abriu. Quando o farol abriu, eu desci a estrada de Itapecerica. Quando eu estou chegando ali perto do Capão Redondo, meu celular tocou. Quem era? Um pastor da minha igreja, um amigo meu. A esposa dele tinha saído do hospital. E o pastor Otoniel falou para mim: pastor, vem aqui fazer uma oração pela Elisa. Eu estou dando nome porque tem gente que acha que a gente conta história. Vem aqui na minha casa, porque a Elisa saiu do hospital para o senhor ungir ela. Vem para cá. Eu falei: rapaz, o culto acabou agora. Ele falou: não tem problema não. Eu compro, vou ali no frango frito, a gente compra uns frangos. Era tudo que eu queria comer porque eu estava com fome. O pastor não tinha me dado janta. Eu disse para a esposa: vamos lá. Porque crente tem duas alegrias: a primeira é dar glória e a segunda é comer. Hã? Olha para cá. Peguei o celular, desliguei e disse: vamos lá para a casa do Niel. Vamos para a casa do Niel. Chegamos lá na casa do Niel, entramos lá dentro. E aí sentamos, ele foi no frango frito, comprou o frango frito, e a gente comeu, se alegrou. E depois eu fui orar pela esposa dele, e na mesa tinha Coca-Cola e Guaraná. Não tinha mais nada, era só isso, Coca-Cola e Guaraná. E a gente comeu, se alegrou. Ele trouxe pizza, frango frito, polenta, aquela alegria. E a gente foi comendo. Quando terminou, conversamos, oramos, e eu ungi ela. Quando eu terminei de ungir, que estou me despedindo, ela disse: pastor, desde a hora que o senhor chegou, eu estou incomodada e eu preciso fazer algo. E se eu fizer, o senhor não vai se constranger? Eu disse: faça agora. Ela foi dentro da despensa, abriu a porta e disse: quando eu cheguei, o Espírito Santo disse para mim: pega aquela garrafa da Super Bom do suco de uva e dá para o meu servo. Aleluia. Se fosse Maguari, se fosse Tangue, se fosse Aurora, se fosse qualquer coisa, eu já estava feliz. Mas como Deus não deve nada para ninguém, era Super Bom. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: ei, nesse pepino, nesse alho e nessa cebola não vai te faltar nada. Só quem pode levantar a mão para adorar. Levanta a mão. Levanta a mão para adorar. Abre a boca por um minuto. Abre a boca por um minuto. Não vai te faltar nada. Nada. Para terminar, ninguém matou. Peso não matou, amargo não matou, nada matou. Aí Faraó endoidou, disse: quer saber de uma coisa? Vamos mandar as mulheres parar de gerar. E sabe qual é o remédio? Matar menino.
Porque se pepino, alho e cebola não mata, se peso não mata, a gente tem um remédio. Todo menino que nascer, quem faz o parto das hebreias e as egípcias, a gente manda elas afogar no rio. Tinha umas frouxas lá, porque no meio dos valentes tem uns frouxos. Mas aí sobrou essa daqui, sabe quem? Joquebede. Aquela que o nome é Deus apareceu aqui. Eremaia. Segundo a tradição, essa mulher já tinha vencido o costume. Ela já não era mais mocinha, ela já não era mais apta para dar luz. Quando ela ficou sabendo que Faraó não deixava mais as mulheres dar a luz, ela olhou para o marido e disse: é hoje que eu gero. Oh glória! Não se assusta não, se for ver que vai cair aí na cadeira, segura e recebe essa palavra. Deus está precisando de alguém doido. Diga para quem está do teu lado aí: vai endoidar ou vai ficar me olhando aí? Pergunta aí. Pergunta. Pastor Adão, quando a sentença saiu da boca de Faraó, a Bíblia não diz, mas deixa eu pensar. Ela deve ter falado para Arão: você sabe onde eu nasci? Eu nasci foi na rua. Você sabe em que época que eu nasci? Eu nasci na época que na minha casa não tinha pão, Jacó estava em escassez, e Deus tinha mandado José para sentar na cadeira de governador. Você sabe que época que eu nasci? Na época em que minha mãe estava grávida, descendo para o caminho, e quando ela desceu no meio da estrada, eu nasci, e ela colocou meu nome de glória de Deus que apareceu. Deus apareceu. Se o Deus que fez eu nascer na estrada me sustentou até aqui, vai ser o Deus que vai me fazer gerar depois da época. Oh glória! Ei, olha para cá. Tudo que Deus está procurando é alguém que não tem medo de cara feia, é alguém que não tem medo de bico torcido, é alguém que não tem medo de pé, aleluia, na porta para você entrar. Tudo que Deus quer é alguém que não tem medo de fofoca, é alguém que não tem medo de ser entregue na mão do salteador. Deus está procurando alguém valente, alguém capaz, alguém que tem guerra. Solta glória, solta glória, solta glória. A glória de Deus está passando aqui. Um espírito de valentia vai tomar alguém aqui hoje. Cadê os valentes? Cadê? Cadê os soldados? Cadê? Cadê os guerreiros? Cadê? Cadê os corajosos? Cadê? Pega a valentia agora! Aleluia. Vai esperar o mundo acabar em barranco para você morrer escorado? Reage. Joquebede falou: não, vai ficar assim não. Se não tem moça nova com coragem de gerar, eu mesmo avançado de idade vou gerar. Não fica achando não que se você não for, Deus não vai mandar outro não. Deus manda. E se não tiver aqui, Deus traz de lá da prostituição, limpa e põe aqui no teu lugar. Mas vai. Essa mulher se levantou, e a Bíblia diz que ela gerou. Diga para quem está do teu lado: vou sair daqui. Diga forte, diga: vou sair daqui gerando.
Demaia. Deremahanda Kalaxa. Ei, Deus está dizendo: conta os dias, porque o que tu está gerando vai vir para tua mão, ó. Alabanturi Minaia. Alguém vai abraçar uma vitória antes do final desse semestre. Vai abraçar. Ó, glória, glória. Contaram para Faraó e Deus atrasou na conta de Faraó 3 meses atrás. Mas Deus adiantou o processo. Era natural que quando as hebreias dessem a luz, os partos eram na mão das parteiras egípcias. A Bíblia não diz como, mas o menino nasceu. Olha para cá. A Bíblia diz que quando o menino nasceu, Joquebede pegou e ó, isso aqui é mistério. Diga para quem está do teu lado aí: quando nascer, o que tu está gerando vai te fazer esquecer toda a tua prova. Você pode profetizar para quem está do teu lado? Oremanação benai, alemitikamanturi minaia, eremana sub de quemanacia. Deus está dizendo: ei, o que vai nascer, o que tu vai abraçar, vai te fazer esquecer as noites de choro, vai te fazer esquecer as noites de lamento. Eu vou colocar na tua mão. Irmãos, a glória de Deus está muito forte aqui. É uma pena que tem gente desligada, mas quem está ligado já está balançando. Terra, quem está ligado já está pegando. Quem está ligado já está entrando em trabalho de parto. Quem está ligado já está pronto para segurar. Pega o que é teu agora. Ó o alarido de quem está gerando, ó o alarido de quem está gerando, ó. Isso aí é o gemido de quem está gerando. É, porque quem gera grita. Quando nasce, grita. Vai nascer. Nasceu, ali nasceu, ali nasceu, ali nasceu, ali nasceu, aqui nasceu, ali nasceu. Olha lá, tá nascendo, tá nascendo. O dom de Deus está nascendo aqui. Vai nascer aqui, nascer aqui. Aonde tem, nasceu agora. Pega! Passando aí, abre a boca, abre a boca, abre a boca. A palavra já vai acabar, mas está nascendo, está nascendo, está nascendo, está nascendo na tua vida, está nascendo aí, está nascendo. Toque quem está do teu lado, fala: está nascendo, está nascendo. Ninguém segura, está nascendo. Fica de pé.
vai voltar para a tua casa hoje. Aleluia. Olha para cá. Você vai chegar na sua casa diferente. Já viu? Já viu quando a mãe chega da maternidade? Como é que ela chega? Criança no colo, bolsa do lado, carrinho do bebê. Ela foi sozinha, mas ela chega com a manta. Tem umas que chegam até com um buquê de flor. Ei! Quando ela saiu de casa, como é que ela saiu? Pé inchado, dor na barriga. Tem umas que saem até encurvada. Outras não aguentam nem sair andando, sai de maca. Mas quando volta com um sorriso estampado. Não foi assim que você saiu de casa? O peso da prova pesando no teu ombro, a dor pesando no teu coração, e o inimigo dizendo: vai morrer, não tem futuro. Mas quando você chegar, você vai chegar balançando. E alguém vai dizer: o que foi que aconteceu? O que foi? Você não está vendo? Nasceu. Chorei muito, mas nasceu. Passei muita humilhação, mas nasceu. Oh glória, diga para quem está do teu lado aí, se você puder, só quem puder, diga: tu vai entrar na tua casa cantando hoje, porque nasceu. Diga: vai, o choro da estéril acaba aqui hoje. Nasceu. Faraó não matou. Para terminar aqui, para resumir, tinha muita coisa para falar, mas eu tenho ainda vigília. Para resumir, o menino nasceu, ela deu de mamar 3 meses, colocou o menino numa arca junto dos juncos, mandou Miriam olhar a criança. E a Bíblia diz em todo o tempo: e o menino, e o menino, e o menino. O que eu acho mais graça é que quem deu o nome não foi ela, quem deu o nome foi a princesa. Qual foi o nome que a princesa deu? Moisés. Repita comigo, diga: Moisés. Diga forte, diga: Moisés. Você sabe o que significa Moisés? Tirado das? Quem foi que deu esse nome? A princesa. Como é que é o nome de Moisés? Significa o quê? Tirado das águas. Aí a história termina com o tirado das águas, afogando todo mundo nas águas. A Bíblia, a história termina com Moisés dando um tchau assim, ó. E Deus dizendo para Moisés: despede, porque ele só te tirado da água para chegar até aqui, e eu por tua mão afogar todo mundo. Dá tchau. Dá tchau, porque estes egípcios que vocês estão vendo, nunca mais. Sabe o que Deus me ordena pregar aqui? Deus está dizendo: dá tchau para a tua prova. Dá tchau. Dá tchau para ela.
Ei, diga para quem está do teu lado, diga: o que começou contigo terminará contigo. Era manalaba baixara mahaya. Tem alguém para Jesus aqui? Levante a mão. Alguém não crente que quer entregar a vida a Jesus aqui? Tem alguém? Tem alguém aqui? Tem alguém para Jesus aqui? Levante a mão. Alguém não crente afastado da igreja? Se tem, levante a mão. Aramai. E parece que não tem. Tem alguém? Se tiver, hoje, agora. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão. Pai querido, nós queremos te louvar pela tua palavra. Está vendo alguém? Isso, meu filho. Oh glória. Tem a segunda vida para Jesus? Tem a segunda vida para Jesus? Tem. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Se tem, agora. Se tem, agora. Estenda suas mãos para cá. Pai bendito, nós te louvamos por essa vida. Perdoa os seus pecados. Escreve seu nome no livro da vida. Dá a ele o direito da salvação. Dá a ele a alegria da tua salvação. Faz uma grande obra. Nós te louvamos no nome de Jesus para todos sempre. A igreja diga comigo. Amém. Diga de novo. Amém. Se assente dando glória a Deus.